Então, agora, pessoal, vamos lá na apostila de História. Abram lá na página 21. Nós iremos ler o texto, iremos grifar algumas partes e iremos responder as perguntas, ok? Nós iremos fazer, então, da página 21 a 23. Então, vamos lá. O conteúdo de História é sobre o início da criação de gado e a expansão do território, quer dizer, o aumento, né, foi se expandindo, foi crescendo, né, foram chegando mais pessoas e foi crescendo, então, esse é o número de pessoas nas vilas, e aí essas vilas foram dando origem às cidades, ok? Então, vamos lá. Grifem o título, o início da criação de gado e a expansão do território. Conforme você estudou anteriormente, os portugueses se estabeleceram no litoral brasileiro e se dedicaram à extração do pau-brasil. Então, aqui, a primeira riqueza explorada pelos portugueses foi o pau-brasil. E eles ficaram aqui, se estabeleceram no litoral. Nós falamos que o litoral porque era mais prático, estava perto do mar, já tinha água, né? Para as embarcações era muito mais prático, né? Fazer as embarcações, carregar os produtos. Então, foi o litoral, primeira área que eles se estabeleceram. E a primeira riqueza explorada foi o pau-brasil. Vamos lá no segundo parágrafo. Podem marcar aí com a caneta marca-texto. Com o desenvolvimento de novas atividades comerciais, como o plantio da cana-de-açúcar, foram surgindo vilas onde diversas pessoas passaram a morar, incluindo portugueses. Então, podem grifar. Então, a primeira riqueza explorada foi o pau-brasil, e conforme foi acabando, né, essa riqueza, porque daí eles foram tirando tudo, desmatando, né, aí a nossa segunda opção deles foi o plantio de cana, né, a cana-de-açúcar. Então, eles começaram o plantio da cana-de-açúcar, eles partiram para outro produto, né, a cana-de-açúcar. Então, com isso foram surgindo vilas, porque foram chegando pessoas e mais pessoas, e aí, né, foram surgindo então essas vilas. Terceiro parágrafo. Em Portugal, no ano de 1530, foi organizada uma expedição. Uma expedição é uma viagem, tá? Para explorar as riquezas das terras brasileiras. E essa expedição, ela foi liderada pelo português Martim Afonso de Souza. Então, podem grifar também aí, tá? Então, ela foi liderada, essa viagem foi liderada, tinha como líder Martim Afonso de Souza. E eles vieram aqui, estão aqui para explorar mais riquezas das nossas terras. Então, agora vamos lá na página 22. Ao chegar a essas terras, os portugueses estabeleceram-se em locais próximos ao litoral e em 1532 foi fundada a primeira vila, denominada São Vicente. Então, podem grifar aí também. Então, com a chegada dos portugueses, a primeira vila que foi fundada, tá? Foi a vila de São Vicente. E aí, vocês têm aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, do lado da imagem tem um quadrinho, vocês vão grifar também. Vocês vão grifar lá, ó. A Vila de São Vicente foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza, tá? Que foi esse líder da expedição, tá? Então, podem grifar. Então, ela foi fundada por Martim Afonso de Souza. E lá embaixo, vocês têm um quadro. Você sabia? Olha que interessante, bem interessante. A cana-de-açúcar e os animais, boi e vaca, eles não são naturais das terras brasileiras. A cana é originária da Índia, um país da Ásia. O português Martim Afonso de Souza foi a pessoa responsável por trazer as primeiras mudas desse vegetal da Ilha da Madeira para estas terras. E sua mulher, Ana Pimentel, mandou vir as primeiras cabeças de gado bovina da ilha de Cabo Verde. Então, vieram todos de Portugal. Então, quem trouxe as mudas de cana foi Martim Afonso de Souza e a sua mulher que mandou vir as primeiras cabeças de gado também. Olha que interessante, né? Página 23. No Brasil, então podem grifar aí também. No Brasil, o gado bovino era usado em diversas atividades. Conheça as principais. Então,
com essa vinda das cabeças de boi, né? Aí cabeças de gado. Então, para que eles foram utilizados? Então, vamos ver. Transporte de pessoas e mercadorias pelos territórios, movimentação dos engenhos de madeira. O que eram os engenhos? Eram os que moíam a cana para produzir o açúcar, tá? Obtenção de alimentos, da carne, leite, queijo e obtenção de couro para a produção de roupas e utensílios, tá? Então essa foi os principais atividades que foram utilizados os gados, né? Então eles foram utilizados para isso. Então qual foram as utilidades do gado aqui no Brasil? Então foi para transporte de pessoas e mercadorias, foi para movimentar os engenhos, porque eles, com a força deles, eles puxavam, né, para poder fabricar o açúcar, para moer o açúcar, a cana-de-açúcar, na verdade, para se transformar em açúcar, e para produção de carne, leite, né, queijo, que é o que a gente utiliza muito nos dias de hoje, e para o couro, a produção do couro, para produzir o quê? Objetos, né, roupas, também utilizamos no nosso dia a dia, atualmente. E aí nós temos os exercícios, então presta atenção. Você estudou que o milho cultivado pelos indígenas era originário da América Central. A respeito de outros produtos que fazem parte do cotidiano no Brasil, responda as questões. Na atualidade, são consumidos produtos derivados de vegetais e de animais que também não são originários do Brasil, a cana-de-açúcar e o gado bovino. Quem foram os responsáveis por trazê-los ao Brasil? Então, nós acabamos de falar. Então, as mudas de cana foram trazidas por Martim Afonso de Souza e o gado foi trazido a pedido da sua esposa, Ana Pimentel. Então, essa é a resposta, tá? Então, as mudas de cana-de-açúcar foram trazidas por Martim Afonso de Souza e o gado vieram a pedido da sua esposa, Ana Pimentel, ok? Letra B. Vocês irão pintar os produtos lá embaixo de acordo com a origem. Se a origem dele é da cana-de-açúcar ou se é do boi, tá? Do gado. Então, vamos lá. Vai pintar de verde, se for da cana-de-açúcar, e de vermelho, se for do boi. Então, vamos lá. Leite. Vai pintar de vermelho. Açúcar, verde. Couro, vermelho. Queijo, vermelho. Rapadura, verde. E carne, vermelho. E aí vocês vão escrever quais produtos provenientes da cana-de-açúcar e do gado você consome. Aí vocês vão escrever que produtos, pode até ser desses daqui que estão no exercício anterior, quais desses você consome, você utiliza no seu dia a dia. E para quem não sabe, aqui tem a palavra rapadura. Vamos voltar lá na página 22, nesse quadrinho amarelo, olha lá. A rapadura é um doce feito da cana-de-açúcar, um quitute muito comum no Brasil, mas ele é originário das Ilhas Canárias. No Brasil, a rapadura, ela pode ser resistente à umidade. Ela era facilmente transportada até os portos, de onde seguia para a Europa. Então, é um doce muito bom aí, feito da cana-de-açúcar, certo? Então, para quem aí nunca experimentou, é muito, muito bom a rapadura. Agora vamos para a nossa prova, né? A nossa atividade modular avaliativa 2 de História. Eu vou ler com vocês. Deixa a professora ver aqui. De História, ok? Então, vamos lá. No exercício 1 de História, está assim. Como os indígenas chamavam a terra onde viviam e o que significava, tá? Então, tá lá, vocês fizeram na revisão, qual o nome que os indígenas deram às nossas terras e o que significa esse nome. 2. E como os portugueses chamaram essas terras quando aqui desembarcaram. Então, quando eles chegaram, eles desembarcaram aqui, né? Como que foi o primeiro nome que eles deram às nossas terras? Também tem lá na nossa revisão. 3. O nome atual do Brasil. Então, esse nome Brasil se deve ao nome de uma árvore. Qual é o nome dela? Então, vocês vão escrever qual
em homenagem, né? A origem do nome Brasil foi feita em homenagem a que árvore, né? Esse nome Brasil. Aí vocês vão escrever o nome dessa árvore. Depois está lá, 4. Vocês vão definir. O que é definir? O que é? O que é arqueólogo e o que é sítio arqueológico, certo? 5. Vocês vão completar com as palavrinhas do quadro. Então tá lá, os portugueses iniciaram as navegações pelos mares em busca de... Aí vocês vão ver, doenças, riquezas, indígenas ou tupinambá. Aí vocês vão completar, então, as frases de acordo com as palavrinhas que estão no quadro. Fácil, né, pessoal? E o exercício 6, o pau-brasil era muito valorizado na Europa. Por quê? Também temos lá na revisão. Por que o pau-brasil era tão valorizado na Europa? O porquê? Qual era a utilidade dele para ele ser tão valorizado? E para finalizar a nossa aula de hoje, vocês têm lá também a tarefinha no caderno. Então, tem lá de espanhol, tá lá dibuje 5 frutas e escriba los nombres. Então, vocês vão desenhar 5 frutas e vão escrever o nome delas em espanhol. Combinado, pessoal? E depois, caligrafia. Pesquisar no dicionário 5 palavras desconhecidas e escrever o seu significado. Vocês perceberam aí que a professora colocou entre aspas a palavra desconhecidas. Por que desconhecidas? Vocês vão pesquisar palavrinhas que vocês não conhecem. Por exemplo, pega lá uma palavrinha que você nem sabia que existia. Aí você vai falar assim, nossa, olha, nem sabia. Olha, deixa eu ver o significado dessa palavra. Então, isso são as palavras desconhecidas. São palavras que você não está habituado a ouvir diariamente no dia a dia. Tá? Aí vocês vão escrever a palavrinha e vão escrever na frente o significado. Então, vocês vão pesquisar 5 palavrinhas desconhecidas e o seu significado. E é para ser feito no caderno de caligrafia. Beleza, pessoal? Então, bom trabalho para vocês, boa prova, caprichem e muita atenção. E beijos e até a nossa próxima aula.